O Renato Sartori, presidente de um dos maiores Comitati dell'Italiana all'Estero, dentre os 120 existentes no mundo. Ele vai para a reeleição encabeçando a chapa Democratici in Brasile, Justiça e Libertà nel Mondo, uma das 4 listas que disputam a formação do novo Comitê de São Paulo, que abrange também os estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Sartori, na sua visão, o que é hoje a comunidade italiana nessa circunscrição consular? Boa tarde, Peron. Obrigado pelo convite. Uma saudação a todos os seus ouvintes, né, a todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos lendo através da revista Insieme, essa importante revista, né, esse meio de comunicação da comunidade italiana, não só no sul do país, como em todo o Brasil. É uma honra estar aqui contigo. Bom, em primeiro lugar, a comunidade italiana, né, como você falou, a maior, né, comunidade no Brasil. Hoje nós temos aí passamos de 211 mil inscritos, né, que eu digo com cidadania reconhecida, mas aí estimativas de mais de 15 milhões de descendentes, né, só aqui em São Paulo. Então é uma comunidade, né, gigante, é uma comunidade espalhada, né, algumas pessoas falam que é desunida, eu não acredito nisso, eu acho que a gente tem muita força, né, o paulista leva a italianidade no coração, e quando você dá uma oportunidade, ele realiza, né. Então, eu tenho muito orgulho de estar à frente disso, e seria com certeza uma honra continuar a colaborar, né. Esse trabalho do Comitê é um trabalho voluntário, todo mundo sabe que é difícil, né, quem participa de um comitê sabe a dificuldade que é conciliar a vida profissional, a vida familiar, e essa paixão que a gente tem para poder se doar um pouquinho em prol da comunidade. Então eu faço isso com muito carinho e muito orgulho. Com a sua experiência, Sartori, qual é a visão que você tem do papel dos comitês? Sim, comitês, hoje em dia, assim, um orgulho que eu tenho de um trabalho que a gente fez é de ter trazido um pouco mais o comitê ao conhecimento das pessoas, né? Isso já é uma grande vitória, não só do Comitê de São Paulo, como de todos os comitês no Brasil. Então, hoje em dia, de quando eu comecei a trabalhar no comitês, a participar do comitês, muito mais pessoas conhecem os comitês, né? Então, aí já é uma grande vitória. E é um órgão de representação, né? Nós, efetivamente, temos muitas, vamos dizer, muitos braços, muitas frentes de ação, né, que nós podemos trabalhar. Nós temos muitas responsabilidades, até em questão de parecer, para até verbas de ministério para outras entidades, como jornalística, assistencial e a própria língua. Então nós participamos ativamente, temos um papel importante aí. E, claro, como representação desses italianos, nós temos também um papel político, né? Obviamente que nós não temos poder de decisão, mas eu costumo sempre falar que é um papel de construção e muito propositivo, né? Tem que ser um papel de convencimento, às vezes, em questão, quando a gente vai falar até do raporto com as entidades de Estado, consulado e tal. Então, às vezes, eles têm uma visão muito técnica da coisa, eles ficam muito... certamente não é por maldade, que eles, às vezes fazem algumas coisas, mas eles têm uma visão muito técnica das coisas, e a gente precisa entrar com esse convencimento, mostrar essa visão um pouco diferente, para tentar convencê-los e trabalhar em conjunto, né? E se a gente faz um trabalho bom, Peron, a gente acaba entusiasmando também, né? Então a gente acaba trazendo eles junto com a gente. Então é um papel muito importante de força e de representação, né? Erros, acertos, omissões
da nossa representação. Como é que você vê, até agora, onde acertaram e erraram os comitês, e também na questão do CGIE e a nossa representação parlamentar? Bom, começar pelos comitês, eu tenho uma visão muito positiva do trabalho dos comitês, né? Como eu te disse, é um trabalho voluntário, é um trabalho de paixão, e a gente tem se empenhado muito, né? Falando propriamente do Comitê de São Paulo e da nossa representante no TIDE, é um trabalho árduo em busca de defender, né, o cidadão italiano em todas as esferas, né? Quando a gente fala defender, a gente não está falando só do consulado, mas defender em todas as possibilidades que a gente pode atuar, né? Então eu tenho uma avaliação positiva do nosso trabalho, tá? E evidentemente isso, né, você até como jornalista pode atestar, né? Eu aqui para dizer se o Comitês fez ou não fez, mas assim existe dentro dos comitês nós temos o financiamento, né, para que mantém nossos comitês e todas as nossas atividades. Então, o Comitê de São Paulo fez e comprova, né, todas as ações e todos os trabalhos desenvolvidos. Isso é público, né? Isso tem aí toda aí o rende conto, né, do governo. Então, está para todo mundo ver. Realmente, o Comitê de São Paulo, eu te falo com toda certeza que trabalhou muito nesses últimos 5 anos, né? E apresentou muitos trabalhos e com muita garra aí. Sobre o TIDE, também eu acompanho o TIDE de perto, né, com os nossos 3 conselheiros, em especial com a Rita, né, que é de São Paulo. Então eu vejo o trabalho dela firme, árduo. É muito importante o que ela briga por nós, né, pela comunidade, todo o trabalho desenvolvido dela, junto ao TIDE. Ela tem uma cadeira importante lá no Comitê de Presidência, então realmente ela traz muita informação, ela briga muito pela comunidade. Isso às vezes não é muito divulgado, enfim, mas eu posso afirmar aqui que é um trabalho precioso e muito importante, né? Assim como dos outros conselheiros, a Silvia também tem os seus projetos, né? O Villone ultimamente está um pouco afastado, mas enfim, eu também avalio como muito positivo. Agora, em relação aos parlamentares, não tem como, né? Infelizmente, a última eleição aí, os últimos resultados foram um pouco complicados para a gente, né? Então, teve uma queda muito grande na participação e na nossa visão aqui, né? Então, eu acho que caiu bastante a nossa representatividade. E se eu posso comentar, assim, uma desilusão que eu tenho, que eu esperava que nós tivemos aí, né, o nosso representante ítalo-argentino, senador, né, num cargo de governo, eu acho que ele poderia ter ajudado um pouquinho mais. Essa é a minha posição pessoal. Eu acho que deixou um pouco a desejar. Eu acho que ele poderia ter aproveitado essa oportunidade de estar dentro do governo, de ter uma força maior para realmente dar aquele gás aqui que a gente precisa, tá? Então, essa é a minha visão. A chapa Sartori, inclusive a partir do nome, ela insinua um alinhamento partidário com o PD, Partido Democrático. Se isso corresponde à realidade, e quais seriam, então, as prioridades que vocês, como chapa, apresentam, e sabendo que ela, obviamente, vai ser formado, o comitê será a consequência de 3 ou 4 tendências aí em São Paulo. Gostaria de ouvir de você como é que pretende tocar esse barco. Bom, falando um pouquinho da nossa chapa, né, DIB, Democratic em Brasília, né? É uma chapa que foi, evidentemente, ela não é uma chapa de um partido, né, diretamente, mas é evidente que tem pessoas nela ligadas a um partido, como
evidentemente todas as chapas, né? Algumas mais, outras menos, mas todas as chapas do Comites têm forças políticas por trás, né? Evidentemente, nós também temos essa ligação, mas em nenhum momento foi solicitado na criação, nenhum tipo de... não foi feito nenhum questionamento, enfim, sobre a orientação ou o partido, né? Então, assim, a nossa chapa ela foi escolhida de uma maneira heterogênea pelos coordenadores, né? Pelas pessoas que fizeram que fizeram a chapa, né? Então, são pessoas que representam as mais diversas frentes da comunidade italiana. Então, é uma chapa muito representativa, né? Então, tem homens, mulheres, pessoas mais experientes, pessoas mais jovens, algumas, mas todas muito, muito capazes, muito competentes, né? E todas elas, de alguma forma, já trabalharam ou trabalham para a comunidade. Então, assim, já testaram aquela disposição e a disponibilidade de ajudar, né? Porque muita gente acaba entrando meio de gaiato, não sabe o que é, às vezes confunde, não sabe nem o que está falando. A gente vê por aí algumas confusões tremendas. A nossa chapa ela é formada por candidatos realmente engajados, né, com a comunidade, e que eu tenho certeza que vão dar conta do recado, propondo com ideias novas, né, com a continuidade do nosso trabalho, porque a chapa DIB é uma continuação da antiga lista DIN, né, então tem um trabalho de continuidade que eu acho muito importante. Eu sem falsa modéstia, eu acho que o nosso trabalho foi muito positivo, e seria uma pena a gente não continuar, não colocar um gás aí. Então, essa é a nossa chapa. E sobre a outra pergunta, perdão, Peron. Sobre como a gente trabalha, como a gente vai trabalhar, né? Evidentemente, espero que, se eu pudesse escolher, evidentemente, o máximo de pessoas da minha chapa ganharia, porque são pessoas fantásticas, mas evidentemente vai ter composição. E para mim é natural e é normal, né? Hoje em dia no Comites a gente trabalha assim, né? A última eleição foram 2 chapas e todos hoje dentro do Comites tem voz, né? Eu implantei, na verdade eu segui, né? O que já vinha sendo e eu ampliei comissões de trabalho. Comissões de trabalho são comissões específicas de alguns assuntos, né? Então, vou dar um exemplo. Nós temos hoje a comissão interior, tá? Que trata, como o nosso estado é grande, a nossa circunscrição, como você bem, né? Não é só São Paulo, tem Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia, então, assim, é uma comissão que trabalha em cima disso, né? Então, e não só os conselheiros, que é o presidente da comissão, tal, tem esse poder para trabalhar, como também a gente convida pessoas externas. Então, qualquer pessoa. Então, o Comites hoje, ele é aberto, né? Então, não é um grupo fechado. Então, sim, então falar, mas eu era de outra chapa, eu não tive chance. Não, isso não condiz. Todo mundo hoje no Comites de São Paulo tem voz e tem possibilidade de desenvolver os mais diversos trabalhos e tem toda a força para isso, né? Então, para mim, seria de uma forma natural aí trabalhar com outras chapas. Espero que a nossa seja a vencedora realmente. Existem algumas críticas aí, já publicadas, inclusive, com relação a um certo abandono. Diz que o pessoal do interior daí da circunscrição está abandonado. Isso é verdade? Como é que você vê isso? Não, Peron, isso não é verdade. Como eu te comentei, foram criadas comissões de trabalho, e uma delas é exclusivamente para o interior. Então, essa comissão de trabalho, que hoje é tocada pelo Sebastião Osório Júnior, ela é muito ativa no interior de São Paulo, né? Nós estamos presentes em todas, junto com a maioria das associações, presentes nos eventos. Então, nós realizamos, um dos papéis do Comites de estar junto com a comunidade no interior. Então, nós recebemos verba mesmo para poder fazer esses encontros, promover esses encontros, né? Então, escutar as pessoas do interior de São Paulo, enfim, até de fora do estado. Então, assim, fora isso, o número de conselheiros do interior, né, também é alto. Não é que
Hoje o Comites ele é formado só por conselheiros da capital, né? Do jeito que às vezes a gente escuta, né? Até por desconhecimento ou falta de interesse. Então parece que o pessoal acaba ficando só ali na capital, mas não. Tanto a formação do Comites, né, com representantes de fora da capital, né, quanto nossas atividades, elas estão muito ligadas com, com essas pessoas, com essa comunidade, né, de fora da capital. E também nessa contramão, ou nessa mão, melhor dizendo, a nossa lista, né, a nossa lista DIB hoje tem muitos expoentes também fora da capital. Então fica o convite também para a gente conhecer esses candidatos do... Há quem diga, Sartori, que os comitês representam apenas os cidadãos já reconhecidos, o pessoal que já tem a certidão de nascimento. Eu colocaria aqui, nessa circunstância, as duas filas, a fila do passaporte e a fila da cidadania. Obviamente, você já deu demonstrações disso, entende que o Comites representa a comunidade ítalo-brasileira, no caso, italiana, e ainda não reconhecida também. Esse tipo de consideração é mais ou menos padrão dentro da sua chapa, ou você abriga gente aí que ainda acha que é possível haver diferença entre nós? Não, diferença entre nós de forma alguma. Evidente que se a gente for pegar na lei, né, assim, e aí é questão de interpretação. O Comites, ele foi instituído para defender os direitos do cidadão italiano, mas como você diz, existe uma parcela que ainda não teve esse reconhecimento, né? Então é toda uma questão que se você for entrar no jurídico, e aí cabe uma grande discussão, mas evidentemente que nós trabalhamos sem nenhuma diferenciação. O que a gente não concorda, e eu principalmente, é que a gente faça do Comites, principalmente em tempos eleitorais, a gente tente vender uma coisa que a gente realmente não vai resolver, tá? A questão das filas é um problema político, um problema de governo, envolve muitas outras coisas. Óbvio que o Comites deve se posicionar e deve brigar pelos serviços, deve estar sempre atento, como eu te falei, construir, assim como a questão do passaporte. Hoje em São Paulo, graças a Deus, nós não temos problema de passaporte, né, de fila de passaporte. Eu sei que os consulados, a gente tem alguns problemas. O problema da fila, antes da pandemia, eu participei de uma reunião com o cônsul atual, o senhor Filipe La Rosa, e uma coisa que nós construímos aí, entendeu? Um entendimento também, e a intenção dele era acabar com a fila. Ele estava com um projeto fantástico, né, de chamar, né, de reduzir a fila, de pôr gente, né? Então, infelizmente, a pandemia veio aí para atrapalhar, né? Teve até um movimento, todo mundo sabe, que eles tentaram, né? Tentaram dar celeridade durante a pandemia, mas infelizmente aí teve algumas forças, né? Algumas questões aí que acabaram atrapalhando. Mas respondendo a sua pergunta, sim, nós representamos toda a esfera, né? Todos os cidadãos. Porém, a gente não pode fazer do Comites um palanque para a questão da cidadania, né? Isso, inclusive, eu sou um pouco contra a gente colocar esse assunto, porque desvia, né? Desvia um pouco o foco agora que é a eleição. Então, acaba misturando muito a questão da cidadania com a questão dos comités, que a gente sabe que tem uma abrangência muito maior do que só esse assunto. Mas sim, a gente representa todos, né? Todos os italianos. No entanto, Sartori, estamos enfrentando agora um problema que transcende, inclusive, aquilo que se convencionou chamar de obstrucionismo consular, nesta questão, principalmente das filas, né? Você sabe, tem conhecimento daquela tese levantada, ressuscitada, na verdade, da grande naturalização, e justamente pela advocacia do Estado, quer dizer, o próprio Estado italiano que está agora perante a justiça tentando procrastinar as filas, por exemplo, já orientando
inclusive os comunes na Itália, matreiramente, não dizendo negue, engavete, enquanto aguardamos a Suprema Corte se pronunciar em cima de duas sentenças esquisitas que surgiram no caminho. Mesmo assim, você disse que o Comites não deveria quer dizer, não é a questão principal, mas é a questão principal para, vamos dizer, para mais de 2/3 da grande comunidade italo-brasileira. Agora, você entende que o Comites, a nossa representação, vamos dizer, integrada pelos Comites, CGIE e também a parlamentar, não deveria tomar uma posição vigorosa em cima disso, pois, na verdade, se trata de um argumento vencido, a nosso ver, não é? Sim. Né, esse é um tema super recente, né? Assim, voltou agora e voltou junto com a questão das eleições, né? Então, eu ouvi muitos relatos aqui, inclusive, né, de especialistas sobre o assunto. É um assunto que ainda tem muita discussão, né? Eu fui um enfileirado, tá? A gente voltar um pouquinho aqui na questão, então, da fila da cidadania, eu vou dar o meu depoimento. Se falou muito da Task Force, que não foi efetiva, tá? Eu dei entrada e fiquei 6, 7 anos praticamente parados na fila, o número não dava. Então, o dia que a Task Force começou a trabalhar e finalmente eu fui chamado, para mim foi uma das maiores alegrias que eu tive, porque 6, 7 anos e o número não mexia naquele site, quando a Task Force andou e funcionou, pelo menos por um tempo, para mim foi muito bom. Então, eu sou um defensor aí, né? Eu vi algumas pessoas falando da Task Force, mas para mim, efetivamente, foi muito importante. Então, acho que qualquer movimento que seja feito nessa direção, eu acho válido. Voltando também nesse mesmo assunto sobre a questão, né? Então, assim, teve a Lei Porta, né? Que destina recursos para acabar com a fila, vamos resumir isso, vamos resumindo assim, foi uma lei muito importante, porque eu lembro que quando eu estava na fila, eu era um que falava não, entre para a Itália e ter que pagar uma taxa aqui, porque assim, na época, a desculpa, né, enfim, que se falava é que, olha, os consulados não têm recurso. Então, foi um clamor das pessoas, falaram, não, a gente paga, não tem problema. Então, isso veio para colaborar. Infelizmente, a gente parou num passo seguinte agora, porque agora a gente tem um recurso. Só que agora, além da falta de vontade política, eu entendo que falta uma finalização aí, porque hoje eu entendo que o que falta para ser aplicado melhor essa taxa não é nem questão só de vontade, mas tem travas internas de questão de contratação de funcionários, né, não só terceiros. Então, assim, ainda tem algumas questões jurídicas aí, enfim, administrativas que impedem. Mas também foi um movimento importante. Eu tenho certeza que com a colaboração do Comites e com os parlamentares e todo o sistema Itália, isso vai ser resolvido, né? A gente trabalha para isso e cada um nos seus limites, né? E voltando sobre a grande naturalização, eu acho que nós precisamos ficar atentos a isso, mas não vamos desviar o foco, que é realmente as eleições, né? Assim como é importante que essa não é, e eu vejo que não é vamos dizer assim, o principal foco hoje, a gente precisa também mostrar para a Itália o poder, né? Porque acaba colaborando, porque uma votação, não só a questão do Comet, se vai ganhar o A ou B, mas a questão da participação. É muito importante mostrar para a Itália, né, para o governo italiano, falar, olha, esses caras estão querendo participar, eles querem participar da vida política. Então, quanto maior for a participação nossa, não só nas eleições do Comites, quanto as eleições de referendo e parlamentares, acaba ajudando nessas outras questões que acabam levando, né? Enfim, é todo um sistema, né? Então,
eu gostaria de focar muito nessa questão das eleições, que a gente tenha uma participação efetiva e vamos mostrar a força, né? Porque isso, a força da comunidade italiana no Brasil, não só em São Paulo, e vamos mostrar para eles a nossa força, né? Exatamente sobre isso. Nós estamos aí tendo dificuldade, inclusive, como se viu, até na formação de chapas, por causa dessa questão burocrática. E tem essa inversão da opção, Sartori. Você não acha que nós vamos chegar na hora que o pessoal está emulado, estimulado, em função da campanha que começou há pouco, aí já Inês é morta porque ele não se inscreveu até o dia 3 agora, que tal? Não, certamente, né? Se por um lado tem questões de economia de dinheiro, a gente entende que é um dinheiro grande, né? Eu particularmente imagino, porque muita gente não sabe o que é, não tem interesse, acaba encostando aquele envelope que custou um dinheiro, né? E até questão ecológica, né? Um papel aí que acaba indo para o lixo. Mas isso à parte, eu sou a favor da grande participação, né? E se perguntasse para mim, eu mandaria para todo mundo. Certamente seria muito mais estimulante, né? Que chegasse para todo mundo. Alguém sugeriu, inclusive, e isso não implicaria em gasto, esse novo gasto, de tudo bem, quem quer votar, quem quer receber em casa o papel, a cédula para votar, tem que fazer a inscrição prévia. Mas quem quiser votar no dia, por exemplo, tem uma urna lá no consulado. Apareça lá e vote. Isso não tem custo nenhum, não teria custo. Você não acha viável isso? E por que não se faz isso? É uma questão complexa, né? Eu não sei como seria operacionalizar isso, mas eu acho que esse é o tipo de questionamento que a gente pode levar, né, enfim, tanto para os deputados, até como para o TDE. Uma coisa, uma coisa que eu queria falar também, e cai nisso, é a questão da mudança, da necessidade da gente reformar a lei do Comites, né? Porque a lei do Comites ela é muito antiga, ela refletia uma realidade passada, e a gente precisa atualizar ela, né? Então, assim, hoje a gente tem muitas cobranças e muitas demandas que a gente realmente não estão cobertas, né? Então, eu acho que modernizar a lei do Comites, né? E isso, o Comites de São Paulo foi muito ativo, né? Junto com a Rita, nós fizemos reuniões, nós fizemos audiências na comunidade italiana, nós abrimos canais, nós fizemos divulgação, nós escutamos a comunidade e fizemos e demos sugestões, né? Então, foi levado sugestões da comunidade de como seria o Comites, né? Então, assim, eu espero realmente que para um futuro a gente tenha novas leis, novas atribuições. Pode ver todas as minhas entrevistas, eu falo sempre na lei dos Comites, né? Na nova lei, porque seria muito importante se a gente tivesse mais, assim, mais autonomia, vamos dizer, não digo poderes, mas uma atuação mais assertiva em relação a alguns pontos que muitas vezes nós somos cobrados e a gente acaba tendo que trabalhar de outras formas, como eu te falei, construção, convencimento, né? Então, assim, fica aí a questão, né? Que a lei do Comites, ela precisa ser reformada para a gente avançar nessa representatividade. E agora, mais importante ainda, né, Peron? Tava esquecendo que a gente teve redução do número de representantes parlamentares. Agora, ainda mais, o Comites deveria assumir um papel de protagonismo aí nessa liderança com um pouquinho mais de... Eu não gosto da palavra poder, porque não é que eu quero passar em cima de ninguém, mas assim, ter um pouco mais de poder dar algumas respostas, vamos dizer assim, né? Mais assertivas para a comunidade. Eu acho que essa lei vai ser importante. Nós vamos ter nessa eleição uma experiência paralela com o voto eletrônico em São Paulo, não é? Certo? Como é que isso vai acontecer? Também só poderão votar os que fizeram a inscrição ou ali pode fazer experiência geral? Como é que isso vai ser? Você tem informação? Sim. Assim, Peron, quem se cadastrou pelo FastEat, né, pelo portal do consulado, e tem cadastrado o SPID,
Então, essas pessoas serão convidadas a fazer essa simulação. Essa simulação ela não tem nenhuma efetividade. Então, se a pessoa votar no portal e não votar no papel, aquele voto vai ser perdido. É mais uma simulação mesmo, um beta teste, né? No início da campanha, a indicação para São Paulo é que eletronicamente fosse feito só através do portal. Mas como nós temos uma baixa adesão ao cadastro SPID ainda, então eu acho que foi revisto, né? Tivemos algumas conversas de várias, enfim, de várias frentes, né? Para que fosse revisto isso e fosse permitido então o envio por e-mail. Então fica esse registro também para quem ainda não se cadastrou, que em São Paulo a gente, agora, né, a partir do dia, se eu não me engano, dia 13 de outubro, também é possível o envio do formulário por e-mail. Tá? Mas voltando às eleições, é isso, é um teste para quem realmente se cadastrou, quem fez o cadastro no portal do FASTIT e com o SPID. Então, eu acho que mostra que São Paulo é uma vitrine bacana e eu acho uma boa iniciativa. Você disse que quem se cadastrou, você está se referindo a quem se inscreveu para votar, é isso? É isso o cadastro? Isso, Quer dizer, então, exatamente. somente poderão participar do teste eletrônico os que demonstraram interesse de votar, é isso? Exatamente pelo portal, com o uso do SPID. Sartori, a palavra livre para você, nas suas considerações finais e falar, inclusive, sobre a campanha e a expectativa em relação à participação e à votação final. Certo, Peron? Bom, até o momento, né, que nós estamos, a participação, o número de pessoas que estão fazendo a opção pelo voto é considerado ainda baixo. A gente tinha expectativa de pelo menos inicialmente o dobro. Então fica meu apelo, porque, como eu comentei anteriormente, é muito importante a participação. Isso dá força para todo o sistema, né, para toda a comunidade italiana. Isso é uma demonstração de força. Então é importante a participação. Então fica meu apelo aqui, né, para que as pessoas tenham pouco tempo, até o dia 3 de novembro, para fazer a opção de voto, né, super importante. E depois, obviamente, que escolham, né, os candidatos da lista DIB, né, são candidatos extremamente competentes, né. Na nossa lista hoje, como eu já comentei, ela é bem heterogênea, ela tem pessoas de várias frentes, né, mas sempre todas elas trabalhando já com a comunidade italiana, né. Então, se eu te falar um percentual, um terço de pessoas que já estão no conselho hoje, né, o outro terço de pessoas que estão em algumas comissões internas, que não são conselheiros, mas trabalham em comissões externas, como eu falei, né, essas comissões de trabalho, então tem uma ligação muito forte, já trabalham dentro do Comitas, né, como comissão jovem, e tem um terço de pessoas totalmente novas que dentro do Comitas, mas que já trabalharam ou trabalham com a gente de alguma forma também, tem ligações com a comunidade, são pessoas realmente engajadas. Então, a minha expectativa é de que a gente tenha êxito, né? E eu conto com a colaboração das pessoas que nos apoiem, né? Entre em contato, se tiver dúvida, participem, e eu estou à disposição de vocês.